Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais em poder, inteligência, saber e nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros por sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e seu amor ao bem. São os anjos ou espíritos puros. Os das outras classes não atingem ainda essa perfeição. Os das classes inferiores são inclinados à maioria das nossas paixões: o ódio, a inveja, ao ciúme, ao orgulho. Eles se satisfazem no mal. Entre eles há os que não são nem muito bons, nem muito maus. São mais trapaceiros e impuros do que maus. A malícia e a irresponsabilidade parecem ser sua diversão. São os espíritos desajuizados ou levianos. Os espíritos não pertencem perpetuamente à mesma ordem. Todos melhoram ao passar pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esse progresso ocorre pela encarnação, que é imposta a alguns como expiação e a outros como missão. A vida material é uma prova que devem suportar várias vezes, até que tenham atingido a perfeição absoluta. É uma espécie de exame severo ou de depuração, de onde saem mais ou menos purificados. Ao deixar o corpo, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde havia saído, para recomeçar uma nova existência material, depois de um período mais ou menos longo, durante o qual permanece no estado de espírito errante. O espírito deve passar por várias encarnações. Disso resulta que todos nós tivemos muitas existências e que ainda teremos outras que, aos poucos, nos aperfeiçoarão, seja na Terra, seja em outros mundos. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria um erro acreditar que a alma ou o espírito pudesse encarnar no corpo de outro animal. As diferentes existências corporais do espírito são sempre progressivas e o espírito nunca retrocede. Mas o tempo necessário para progredir depende dos esforços de cada um para chegar à perfeição. As qualidades da alma, isto é, as qualidades morais, são as do espírito que está encarnado em nós. Desse modo, o homem de bem é a encarnação do bom espírito, e o homem perverso a de um espírito impuro. A alma tinha sua individualidade antes de sua encarnação e a conserva depois que se separa do corpo. Na sua reentrada no mundo dos espíritos, a alma reencontra todos aqueles que conheceu na Terra, e todas as suas existências anteriores desfilam na sua memória como uma lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito, quando encarnado, está sob a influência da matéria. O homem que supera essa influência, para a elevação e pela depuração de sua alma, aproxima-se dos bons espíritos, com os quais estará um dia. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e coloca todas as alegrias da sua existência na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, porque nele predomina a natureza animal. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os espíritos não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e localizada. Estão por todos os lugares, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos numa presença contínua. É toda uma população invisível que se agita ao nosso redor. Os espíritos exercem sobre o mundo moral
e o mundo físico uma ação incessante. Eles agem sobre a matéria e o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa determinante de uma multidão de fenômenos até agora inexplicável ou mal explicada, e que apenas encontram esclarecimento racional no Espiritismo. As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem e estimulam para o bem, sustentando-nos nas provações da vida e ajudando-nos a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos sugestionam para o mal. É um prazer para eles nos ver fracassar e nos assemelharmos a eles. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As comunicações ocultas ocorrem pela influência boa ou má que exercem sobre nós sem sabermos. Cabe ao nosso julgamento discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas ocorrem por meio da escrita, da palavra ou outras manifestações materiais, muitas vezes por médiuns que lhes servem de instrumento. Os espíritos se manifestam espontaneamente ou por evocação. Podem-se evocar todos os espíritos, tanto aqueles que animaram homens simples, como os de personagens mais ilustres, qualquer que seja a época em que viveram, os de parentes, amigos ou inimigos, e com isso obter, por meio das comunicações escritas ou verbais, conselhos e ensinamentos sobre sua situação depois da morte, seus pensamentos a nosso respeito, assim como as revelações que lhes são permitidas nos fazer. Os espíritos são atraídos em razão de sua simpatia pela natureza moral, do ambiente em que são evocados. Os espíritos superiores se satisfazem com reuniões sérias, em que dominam o amor pelo bem e o desejo sincero de receber instrução e aperfeiçoamento. A sua presença afasta os espíritos inferiores, que, caso contrário, encontrariam aí livre acesso e poderiam agir com toda a liberdade entre as pessoas levianas, ou guiadas somente pela curiosidade. Em todos os lugares onde se encontram maus instintos, longe de obter bons conselhos, ensinamentos úteis, devem-se esperar apenas futilidades, mentiras, gracejos de mau gosto ou mistificações, visto que, frequentemente, eles tomam emprestado nomes veneráveis para melhorar, induzir ao erro. Distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. A linguagem dos espíritos superiores é constantemente digna, nobre, repleta da mais alta moralidade, livre de toda paixão inferior. Seus conselhos exaltam a sabedoria mais pura e sempre têm por objetivo nosso aperfeiçoamento e o bem da humanidade. A linguagem dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, muitas vezes banal e até mesmo grosseira. Se por vezes dizem coisas boas e verdadeiras, dizem na maioria das vezes coisas falsas e absurdas, por malícia ou por ignorância. Zombam da credulidade e se divertem à custa daqueles que os interrogam ao incentivar a vaidade, alimentando seus desejos com falsas esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, no verdadeiro sentido da palavra, apenas acontecem nos centros sérios, cujos membros estão unidos por uma íntima comunhão de pensamentos, visando ao bem.
A moral dos espíritos superiores se resume como a de Cristo neste ensinamento evangélico: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, ou seja, fazer o bem e não o mal. O homem encontra neste princípio a regra universal de conduta, mesmo para suas menores ações. Eles nos ensinam que o egoísmo, o orgulho e a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que se desliga da matéria, já neste mundo, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se aproxima da natureza espiritual, que cada um de nós deve se tornar útil segundo as capacidades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar que o forte e poderoso devem apoio e proteção ao fraco, pois aquele que abusa de sua força e de seu poder para oprimir seu semelhante transgride a lei de Deus. Enfim, ensinam que o mundo dos espíritos nada pode ser escondido. O hipócrita será desmascarado e todas as suas baixezas descobertas, que a presença inevitável em todos os instantes daqueles com quem agimos mal é um dos castigos que nos estão reservados, que ao estado de inferioridade e de superioridade dos espíritos equivalem punições e prazeres que desconhecemos na terra. Mas também nos ensinam que não há faltas imperdoáveis, que não possam ser apagadas pela expiação, pela reencarnação, nas sucessivas existências, mediante os seus esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso. O homem avança sempre e alcança a perfeição, que é a sua destinação final. Este é o resumo da doutrina espírita, resultante do ensinamento dado pelos espíritos superiores.